chegou a grande hora de deixar esse mapa parecido com o Tibia. Hoje nós vamos reestruturar o nosso mapa e vamos aumentar a nossa área de visão, ficando no padrão do Tibia, que é 15 por 11 SQMs. Mas antes de continuar, verifica se você já é inscrito no canal e deixa aquele like. Vem comigo. Então é isso aí, pessoal. Na última aula nós paramos nessa etapa onde o nosso personagem está caminhando, nós já temos a movimentação do nosso player e ele já está delimitado, ou seja, ele não consegue ultrapassar quando ele chega nas bordas do nosso mapa. Olhando aqui no nosso mapa da direita, nós temos um mapa simulando o nosso mapa completo, que ele tem 5 por 5 SQMs. Cada um desses SQMs representa uma sprite que será carregada na parte do jogo. Então, o que nós temos que fazer, primeiramente, é trocar essa sprite para que ela seja uma sprite específica do jogo, relacionada ao Tibia, e depois temos que aumentar a nossa área de visão do nosso game, para que ele seja 15 por 11. Só que para aumentar nosso game, nós vamos ter que aumentar o nosso mapa principal. Esse mapa aqui terá que ser aumentado para ele não dar problema na hora de renderização. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos modificar essa imagem de render. Temos aqui na nossa pasta de sprites alguns renders que eu já tinha modificado. Então eu vou pegar esse sprite mapa.png, que é esse que nós estamos utilizando, e vou trocar para esse novo tipo de sprite, que é o sprite.jpg. Esse sprite é pequeno, mas eu já consigo fazer um belo de um cenário com apenas esses sprites aqui. Então primeiro eu venho aqui onde diz sprite mapa e vou trocar para JPG. Após trocar para JPG, você vai ver que aqui ele já carregou o nosso sprite, mas ele está todo cortado ainda, porque ele está seguindo a sequência dos render que foi colocado no nosso sprite principal, que seria aqui. Para atualizar o mapinha, eu também devo vir aqui na minha área onde eu criei o mapa e vou modificar o render também para JPG. Assim, o meu mapa também começa a acompanhar o que tem aqui do lado. Então agora falta eu organizar aqui no arquivo de JSON os caminhos para cada sprite corretamente. Seguindo aqui os nossos arquivos, eu tenho que verificar qual a posição de cada SQM e colocar para ele renderizar. O primeiro já estaria certo. Se eu venho aqui no SQM1, que seria esse primeiro, eu já vejo que o render column e o render line está em 00, que começa daqui. O que nós vamos ter que fazer? Vamos tentar recriar essa ilhazinha aqui, utilizando todos esses sprites do nosso mapinha 5 por 5. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual que é essa parte de cima aqui. O primeiro começa em 0 e tá aqui, ele está correto. Depois, nós vamos para a segunda parte, onde o nosso render column ele vai ser 1. Podemos ver que aqui em cima ele já corrigiu. Devo seguir até o ID 4, também colocando como coluna 1. Então vamos colocar aqui no 2, no 3 e vamos colocar aqui no 4. Ao atualizar, eu já consegui fazer. E agora aqui nesse último esquema, que é o ID 5, eu tenho que colocar ele como se fosse coluna 2, pois ela começa em 0, vem para o 1 e agora é a coluna 2. Vamos aqui no 5, trocar para o 2 e atualizar. Podemos ver que a linha de cima ele já consertou. E agora eu vou fazer isso em todas as linhas de baixo. Pronto, pessoal, aqui foi finalizado, já está com uma cara mais legal de tibiazinho. No nosso game agora, quando a gente anda, já estamos dentro da nossa pequena ilha e também já estamos com a limitação que evita com que a gente passe dos SQM, ou seja, já está limitado para não sair na parte onde tem a água ali. Beleza? Mas isso é simplesmente para exemplo, nós vamos ter que modificar aqui todo o nosso arquivo, a estrutura do nosso mapa, mas é só para mostrar como vai ficar os nossos sprites. Então, vamos dar sequência agora, que nós temos que modificar bastante coisa do código. Eu estava verificando que talvez o nosso mapa não precise dessas informações aqui, ó, SQM size, o tamanho do render em cada SQM. Então, o primeiro passo, eu venho aqui no nosso mapa JSON, eu vou selecionar tudo e apagar e vamos criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser um JSON, onde ele vai começar com uma informação, eu vou colocar como info, e aqui dentro nós vamos colocar algumas informações. E aqui embaixo nós vamos colocar os nossos SQMs, onde eles vão ser agora um novo array de objetos. Os nossos SQMs nós vamos colocar todos eles numa linha só, onde nós vamos colocar o ID, vamos colocar um valor fixo agora, por exemplo, vou colocar 0 por enquanto, o SQM call, também vou colocar 0, SQM line, agora vamos colocar o nível, caso nós formos trabalhar com mais de um nível, igual no Tibia, ele entraria aqui, vamos colocar render column,
que seria onde vai informar onde está o nosso render, render line, para poder também informar onde fica o nosso render line. E aqui dentro vamos passar itens, onde nós colocaríamos cada item, caso tiver no mapa, vamos colocar como se fosse arrays, item 1, item 2, por exemplo. Vamos fechar nosso primeiro array, colocar cenários, onde nós vamos colocar objetos fixos dos cenários. Também vou colocar como se fosse array, cenário 1, cenário 2. Apenas para exemplo, ainda não colocamos nada que precise disso por enquanto. Aqui nós vamos colocar propriedades. Dentro de propriedades, nós vamos colocar como se fosse um novo objeto e colocaremos as propriedades de pode mover, deixarei em true, significando que quando puder mover por esse SQM, ele fica em verdadeiro, ou colocar o arrasto, pensando no futuro, caso for fazer alguma função para ele dar um arrasto no player, e a propriedade pode jogar item. Vou definir como true também. Feito isso, nós já finalizamos a nossa propriedade principal dos SQMs. Então, nós vamos modificar ele, podemos colocar Ctrl C, Ctrl V e ir assim aqui alterando as propriedades. Por enquanto, vamos aqui voltar na nossa parte de info. Na nossa parte de info, vamos colocar como autor, pois agora estamos planejando que cada pessoa possa criar o seu próprio mapa. Vamos colocar a versão, caso alguém tenha mais de uma versão. E aqui vamos colocar a propriedade de título. Caso alguém faça um mapa famoso, pode estar utilizando esse título para poder estar instalando para novas pessoas. Então, lembra daquelas 4 propriedades que eu tirei dos SQMs? Vamos colocar elas como padrões aqui em cima. SQM size x, ele vai receber 72, que é o do nosso padrão, e SQM size y também recebe 72. Aqui embaixo precisamos colocar nosso render size x, vai receber 45, e o nosso render size y também vai receber 45. Agora nós temos o nosso mapa aqui, e conforme nós criamos ele, ele vai já quebrar o nosso jogo. Então, como esse game vai demorar para a gente consertar ele agora por causa do mapa, vamos aumentar a nossa área de visão no mapa e vou te explicar mais alguns detalhes. Aqui é os nossos SQMs principais. Para cada SQM eu tenho que colocar vírgula e adicionar um novo SQM. E aqui onde vai estar o render column e o render line é onde nós vamos salvar as informações para cada um dos SQMs que nós queremos renderizar. Se eu quiser renderizar esse primeiro do canto, eu coloco o render da coluna em 0 e o render da linha em 0. E se eu quiser renderizar esse terceiro aqui, o meu render de linha fica em 0 e o render da coluna vai vir em 2. Lembrando que começa sempre a contar do 0 e vai indo em diante. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Sendo assim, nós podemos identificar qual imagenzinha do nosso render cada um desses SQMs deve renderizar. Supondo que a gente finalizou de criar o nosso mapa aqui. Finalizamos de colocar todos esses SQMs. Nós temos que finalizar esse sem o ponto e vírgula. E aqui embaixo nós devemos adicionar mais uma propriedade. Vamos chamar ela de SQM default. Aqui ele também vai ser um array e ele vai pegar as mesmas propriedades de um SQM desse. Por que nós precisamos de um SQM default com o mesmo objeto? Aqui nós vamos colocar qual SQM default vai carregar quando não tiver nenhum SQM na nossa lista, pois é muito comum o nosso player encostar na barra e às vezes a nossa borda ter que querer carregar algum SQM extra. Então, quando encostamos na borda aqui, a nossa barra vai querer carregar um SQM. Se não tiver nada em volta, ele carregar um sprite de água. Sendo assim, toda vez que o nosso player encostar na borda, ele vai olhar a água em volta. Nesse SQM 3x3, não tem como a gente perceber isso, mas quando tiver 15x11, quando bater na esquina do nosso mapa, os renders que não estiverem sendo carregados, ou seja, que eles não existem, eles ficariam todos pretos, ou daria erro no código. Então a gente tem que colocar para que não dê erro no código, para ele carregar um SQM como default. E nós vamos configurar isso aqui como um SQM de água. Esse código do mapa ele vai ficar muito grande. Para ter uma média do tamanho do nosso mapa, nós vamos calcular aqui 15 SQM seria o nosso mapa sendo parado, nosso player parado, e vamos fazer com que ele possa andar para a direita e para a esquerda. Então vamos aumentar ele vezes 3, usaremos essa base de 45 SQMs por 11 vezes 3, por 33 SQMs. Então sabemos que 45 vezes 33 vai dar 1485 SQMs, para ser exato. Então, como é muito trabalho para fazer na mão, eu vou criar um código que ele verifique a posição de cada SQM e ele mesmo desenhe isso para mim.
E obviamente isso vai demorar muito e no vídeo vai ficar muito longo. Só que para você vai acontecer assim, num passe de mágica. Pronto, está aqui o nosso novo mapa com mais de 1000 SQMs. E nós podemos verificar que o SQM principal, como default, ele ficou com o render column 4 e render line 1, referente a essa água aqui. Como agora dentro do nosso arquivo mapa geral, ele já não entra mais diretamente os SQMs, nós temos que vir aqui no nosso arquivo principal e os SQMs estão aqui, ó, nessa propriedade. Então nós temos que vir aqui e colocar ponto SQMs, ponto find index. Aqui embaixo também ponto SQMs. Agora sim, nós corrigimos a função get SQM. Se nós voltarmos no nosso game, ele já não dá mais o erro de propriedade, mas ele não desenha mais. Por quê? Porque agora nós não temos essas propriedades aqui sendo carregadas em cada SQM. Então aqui embaixo, dentro da função instancia SQMs, nós temos que trocar algumas propriedades aqui, que são as que pegam dentro do nosso sistema do antigo mapa e pegavam as propriedades do tamanho, render e SQM. Por enquanto, eu vou tirar essas propriedades aqui e vou colocar os padrões fixos, que estão aqui em cima mesmo. Vou pegar eles do próprio sistema local, deixando esses parâmetros aqui praticamente sem uso por enquanto. E pronto. Após modificar isso, se a gente voltar para o nosso mapinha, pode ver que ele já carregou novamente o nosso mapa. Nosso mapa já está carregado, mas agora a delimitação dele está baseado naqueles 3 SQMs do mapa antigo. Nós temos que agora aumentar o nosso mapa e modificar as questões de limites da borda. Então agora vamos voltar ao nosso mapinha aqui do lado, para que ele possa ser renderizado. Vamos subir, vamos aumentar os SQMs. 15 SQMs por 11 SQMs. Vamos salvar. E aqui nós já temos o nosso SQM gerado igual do Tibia. Só que quando a gente anda, você pode ver que ele limitou e eu não consigo ir mais para baixo e para a direita. Ele está limitando eu a apenas andar 3 SQMs. Isso acontece porque esse cálculo que nós fizemos aqui, ele limitou com que nós andássemos no máximo os 3 SQMs, entre 0 e 2. Para arrumar a movimentação, o que nós vamos ter que fazer é apagar essas variáveis e vamos criar uma nova variável aqui, que ela vai ser o seguinte, skmnull. Essa variável vai salvar o skm atual. Nós temos a variável skmnull para ela salvar as informações do skm que o player tiver, o skmnull, que seria esse skm aqui. Então, para isso, nós vamos ter que ir lá onde cria os skms. Aqui nós temos a função de criar os skms. Nós temos que verificar o seguinte, quando esses SQMs estiverem sendo criados um por um aqui, nós temos que verificar quando esse SQM for exatamente o SQM do player. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos ter que criar duas variáveis aqui, tá? Define o SQM atual, vamos chamar aqui. Primeira variável que nós vamos criar, mid_skmx. Ela vai pegar o meio do nosso SQM da largura. Eu vou colocar match.floor para arredondar. E nós vamos colocar o seguinte, ele tem 15 SQMs de largura divididos por 2. E aqui embaixo eu vou colocar o let mid skmy recebe math.floor 11 divididos por 2. Esse math.floor ele vai arredondar o nosso cálculo, pois esse cálculo aqui, número ímpar dividido por 2, ele vai quebrar. Então ele vai arredondar para o valor que for para baixo. Esse 15 é porque o nosso SQM ele tem 15. Então nós vamos já substituir para max skmx. Podemos substituir aqui max skmx e aqui max skmy, que agora ele pega direto lá de cima. Pronto, agora nós temos o valor da coluna e da linha referente a esse SQM aqui. Então quando ele pegar isso daqui, nós vamos fazer uma verificação aqui embaixo. Se coluna, que é esse contador da coluna aqui, for igual ao nosso mid skmx e o linha, que é o que está aqui em cima, for igual ao nosso mid skmy, isso significa que ele está exatamente nesse esquema aqui. Deu coluna e linha, ele vai bater exatamente ali. Então eu posso colocar aqui, ó, identifica o SQM do player. Aí ele vai colocar aqui o meu SQM null, vai receber o valor do meu SQM. Então, para você entender, aqui ele está dentro de um loop. E toda vez esse loop vai passar aqui e vai dizer que o meu SQM
e jogar dentro do mapa. Só que quando ele verificar que esse SQM é exatamente o SQM do meio aqui, ele vai salvar uma cópia dentro do nosso SQM Now. Esse SQM Now que nós vamos estar utilizando a partir de agora para verificar o limite da borda. Vamos descer aqui até a função detecta click. Nós vamos criar mais duas variáveis chamada global call, que vai receber o meu SQM Now, que a gente acabou de criar uma cópia, geral infos, que tem dentro dele a cópia da coluna. Isso aqui vai pegar a coluna geral que está lá armazenado nele. E aqui vou pegar global line, global lim, e vou salvar SQM Now, geral infos.linha. E aqui embaixo nós temos que saber a largura do nosso mapa. Então eu vou colocar como max global x recebe, como o nosso mapa agora tem 45 SQMs, que a gente colocou na hora de desenvolver, seria 45 menos 1. Vamos colocar 44. Aqui vamos colocar max global y e ele teria 33 pixels de altura. Então vamos colocar como 32, sempre dando um pixel de margem de diferença. Então aqui eu tenho o meu limite à direita e aqui eu tenho o meu limite para baixo. Para eu saber o limite em cima, eu sei que é em 0 e o meu limite à esquerda é em 0. Como eu vou ter uma margem de segurança de 1 SQM, então eu vou usar 1. Então aqui embaixo vai ser o seguinte agora a validação, não é mais essa usando o limite de linha C. Então nós temos que verificar se a pessoa clicou na tecla W e se a nossa global coluna, que é do nosso esquema atual, for maior do que 1, aí sim ele vai permitir que ande. Se ele for igual a 0 ou igual a 1 ou menor, a gente sabe que ele bateu no topo do nosso mapa. E aqui embaixo a mesma coisa. Aqui agora nós vamos fazer a verificação sobre o nosso global column, se ele é menor do que o tamanho da nossa global y. Dessa forma, vamos verificar que ele chegou totalmente para baixo no nosso mapa. Aqui, clicando no QA, nós temos que colocar agora a global line e verificar se ela é maior do que 1, aí ele permite, ou então verificar se a nossa global line é menor do que o nosso max global x. Bom, depois de colocar isso aqui, nós voltamos para o nosso mapa. Se a gente atualizar aqui e tentar andar, você pode perceber que o limite do nosso mapa ele ficou aqui, ó, mas ele não vai ainda nos limitar, porque ele parou de desenhar. Você pode ver que ele parou de renderizar o nosso mapa, então ele ficou fixo, ó. O que nós vamos ter que fazer para corrigir isso aqui é fazer com que na nossa movimentação aqui, para cada uma função que ele chegar no final aqui do movendo, ele vai ter que renderizar novamente o nosso mapa. Ou seja, na hora que ele terminou o movimento, ele redesenha o nosso mapa e atualiza nossas posições. Então ele colocou aqui para o move para cima, move para baixo, move direita, beleza? Então nós colocamos aqui que ele vai renderizar novamente para cada atualização que a gente andar. Agora quando você anda, obviamente ele está dando um erro aqui, ó, aqui embaixo. Quando ele tentou carregar uma nova área de SQMs. Vocês lembram que aqui no nosso mapa principal nós criamos um SQM default? Ele é o último aqui. Esse SQM default ainda não foi definido. E o que que acontece? Agora, toda vez que a gente caminha, ele tenta renderizar. Quando ele chegou no limite, não existe SQM aqui. Vocês viram que ele não estava carregando o resto do mapa, né? Então agora nós temos que colocar para com que ele carregue esse SQM default quando bater na borda. Porque se você andar para baixo, não tem problema. Ele está desenhando o nosso mapa. Mas quando eu chegar no limite, que o nosso mapa acaba, ele vai acabar dando aquele erro, porque não tem o nosso SQM default, beleza? Então o que nós vamos fazer é criar nosso SQM default. Ó, vou mostrar para vocês que eu estou chegando no limite, cheguei no limite da direita, deu erro de novo. Então para a gente colocar nosso SQM default, nós vamos lá onde cria os nossos SQMs, nessa função onde ele faz a instância e ele chama esse getSQM aqui. Na hora que ele faz a busca pelo SQM, aqui que ele retorna o nosso SQM. Só que muitas vezes ele chega no final do mapa e está retornando um arquivo inválido. Então nós vamos fazer uma verificação aqui em cima. Vamos colocar um comentário como verifica se não
ASQMs carregar. Então, se der algum erro aqui, nós vamos fazer o seguinte: se nosso mapa geral SQMs index for igual a undefined, ou seja, é um arquivo que foi indefinido, então nós vamos colocar que ele vai dar um return, tá? Nós vamos retornar igual esse aqui, só que agora, ao invés de ele pegar aqui nosso mapa geral SQM index, ele vai pegar aqui o nosso SQM default, tá? E aqui não precisa do index, ele vai pegar o único SQM default que a gente tem lá, que é o 0. Então aqui ele vai entrar nessa função, quando estiver fora do mapa, não vai bater certo coluna e linha, vai retornar o undefined, só que aqui ele vai jogar um SQM default para a gente. Aqui no nosso mapa a gente colocou uma cópia de um SQM que tem a água. Vamos atualizar. E agora quando a gente subir, olha só, todos os nossos SQMs agora que não carregariam viraram água. Beleza? É isso aí, ó. E agora nós podemos, para a esquerda, já limitou, para cima, já limitou, e agora vamos testar para baixo também. Já limitou também. Pode ver que nosso mapa ele ficou em cima da água, então a gente vai ter que ver lá no nosso cálculo, colocar -1, e vamos ver para a direita aqui como ficou também. E verificando aqui para a direita, ó, pode ver que ele também ficou muito colado. Vamos retornar nosso código principal. E aqui onde a gente colocou o limite de bordas, vamos colocar 31 e 43. Vamos atualizar. E agora aqui voltando no nosso mapa, quando chegou na direita, ele já limitou aqui. E chegando para baixo, ele já limitou aqui. Beleza? E tem a água carregando aqui, já estamos nos nossos SQMs 15 por 11. Tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Nessa aula de hoje, nós criamos o mapa. E na próxima aula vamos criar a colisão com o player, quando o nosso player for colidir. E futuramente, na outra aula, vamos criar a movimentação do nosso player. E agora temos que ser sincero, tá ficando parecido com o Tibia, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, se você não quer perder nada, clica no sininho, ativa as notificações do canal e dá aquele like. E eu te vejo na próxima.